Vou dessa vez pregar de máscara, diferente do que eu faço, tá? Isso porque ontem eu resolvi dormir de ar-condicionado ligado, sem cobertor. E aí, quando foi hoje por volta do meio-dia, 1h da tarde, a minha garganta começou a ficar um pouco ruim. Não deve ser Covid a princípio, nada disso, mas por respeito aos irmãos e por saber que nós vivemos um tempo complicado, delicado e por respeito por tudo isso, eu vou pregar de máscara essa noite, tá bom? E depois do estudo eu pretendo ir embora direto, até para não expor os irmãos desnecessariamente, tá? Como eu falei, não deve ser Covid nem nada disso. Não é, a princípio, tá? Inclusive já consultei com o médico, ele falou que não é. Mas para evitar qualquer esse tipo de coisa de exposição aos irmãos, com resguardo, eu vou falar de máscara essa noite, tá bom? Peço que tenham uma compreensão. O texto dessa noite que nós vamos estudar, na verdade são dois textos. O primeiro deles se encontra em Salmo, é o Salmo de número 14. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. E eu quero fazer uma breve exposição dos irmãos sobre o Salmo 14. Nós temos olhado nos últimos domingos acerca dos 3 distintivos da fé cristã, né? A esperança, a fé e o amor. Nós sabemos que nós olhamos no primeiro momento, no primeiro estudo acerca da nossa esperança futura, observamos acerca daquilo que nos aguarda na eternidade, né? E conhecemos que há um novo mundo nos esperando. E no domingo passado nós falamos sobre a fé. Conscientes desse novo mundo que nos espera, nós podemos observar de perto uma nova cidade que nos aguarda, né? E sabemos que nós, já nesse mundo, devemos viver como cidadãos da cidade celestial. Isso nós observamos na semana passada, essa confiança tão firme, tão grande, que nos permite ver no tempo presente, como se já estivéssemos no futuro, é o que nós denominamos de fé, tá bom? E hoje, essa noite, o meu desafio é expor para os irmãos aquilo que é o amor cristão, o amor verdadeiro, o amor bíblico, né? Não o amor das canções que o mundo canta por aí, mas o amor como a Bíblia define ser, tá? Isso é interessante porque, se nós olhamos um novo mundo e encontramos nesse novo mundo uma nova cidade na qual nós seremos os cidadãos, existe nisso tudo uma lei. Como os nossos estados têm leis, existe também na cidade celestial uma lei suprema que rege tudo isso. E essa lei, o apóstolo Paulo vai dizer que é o amor. O cumprimento, na verdade, o próprio Cristo vai dizer que o cumprimento de toda a lei está em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, ao olharmos esse novo mundo, essa nova cidade, nós descobrimos que há algo extremamente sublime que permeia tudo isso, que é uma nova lei, a lei do amor. O problema é quando a gente fala amor nos nossos dias, nós nos confundimos, ou essa palavra traz conotações que não necessariamente estão corretas. A gente costuma dizer assim: puxa vida, eu amo chocolate, né? Na verdade, o que a gente está querendo dizer é que nós gostamos muito de chocolate, e dizemos que gostamos muito de chocolate porque chocolate nos agrada. E se chocolate nos agrada, então eu amo chocolate. É mais ou menos por aí, tá? Eu sou meio suspeito para falar, porque realmente eu gosto muito de chocolate. O problema é que, se os irmãos pararem para pensar um pouquinho, isso é no fundo egoísmo. No fundo isso não é amor, porque chocolate me agrada e eu quero ser agradado por aquele objeto. Quando ele deixa de me agradar, eu já não amo mais. Eu já digo que eu não gosto mais dessas coisas ou não amo mais isso. O problema é que a gente não faz isso só com chocolate. Hoje em dia os relacionamentos humanos se deturparam tanto que esse tipo de pensamento ele é utilizado inclusive nas relações entre casais, entre amigos, entre irmãos, dentro da própria família. Quando a pessoa não te agrada mais, ou quando alguma coisa te incomoda, você diz que você já não ama mais aquilo. O amor nos nossos tempos, na realidade, ele foi reduzido a um mero sentimento. A gente diz que amar é uma sensação, é quando a gente tem algum interesse físico por uma pessoa. E o que é pior, o amor ele foi utilizado no nosso tempo para ser desculpa para a libertinagem. Em nome do amor, tudo é lícito. Em nome do amor, nós podemos acertar qualquer tipo de coisa.
Em nome do amor, nós já não julgamos mais os outros, como é muito comum nós ouvirmos por aí. Nós devemos amar a todos, então por isso nós não podemos acusá-los, nós não podemos confrontá-los, nós não podemos dizer que o outro está errado ou que o caminho para o qual ele está indo é ruim. Na realidade, em nome do amor, nós dizemos que podemos aceitar qualquer tipo de coisa. Todas essas expressões, na realidade, como eu falei, elas são, no fundo, egoísmo. Elas não são amor. E é engraçado porque nós costumamos utilizar como o oposto de amor o ódio. O oposto de amor não é ódio. O antônimo de amor é egoísmo. E é exatamente isso que Satanás, em sua astúcia, fez. Ele deturpou tanto o significado do amor, que no fundo tudo isso ele é egoísta. Aquilo que te agrada, você não quer se indispor com os outros, você quer continuar nas suas façanhas, nas suas coisas, nos seus erros, e por isso você diz e coloca o nome dessas coisas de amor. E em nome disso, nós defendemos os maiores absurdos que a humanidade já viu. C.S. Lewis, ele costuma dizer que, ele escreve em um dos seus livros que Deus é amor, mas nós temos que tomar cuidado porque o oposto não é verdade. O amor não pode ser um Deus. No momento em que o amor vira um Deus, e é isso que acontece na nossa sociedade, ele vira instantaneamente um demônio. E é exatamente essa a realidade que nós vivemos hoje. O amor tornou-se o Deus em nossa sociedade. E instantaneamente ele passou a ser um demônio. E nos aterroriza, nos escraviza, toma uma forma de egoísmo, ao invés de realmente ser o amor verdadeiro que a Bíblia nos ensina a ter. O interessante é que isso não é novidade para nós, né? Mateus 24, por exemplo, o próprio Cristo nos adverte que um dos maiores sinais do fim dos tempos é a falta de amor dos homens. Só que a falta de amor não é algo, como eu disse, escrachado. Não é algo do tipo, não temos mais amor e pronto, acabou. Em sua astúcia, a falta de amor na realidade é simplesmente deturpar o significado do amor verdadeiro, a ponto da humanidade achar que se ama, quando na realidade ela é em si mesma egoísta. É exatamente isso que acontece nos nossos dias. Cristo descreveu claramente em Mateus 24, no verso 12, que essa seria o momento como nós vivemos a nossa sociedade hoje, seria uma das marcas distintivas de que nós estamos chegando de fato no fim dos tempos. Mas o que eu gostaria de mostrar para os irmãos, à luz das Escrituras, é que o amor, ele é a decisão consciente de sacrificar-se por aquele que não merece. Na realidade, quando nós observamos o padrão bíblico acerca do que é amor, nós aprendemos que amor ele é uma decisão, a decisão consciente de sacrificar-se em prol daquele que não merece. Tá? Então vamos olhar o Salmo de número 14. Eu quero observar e expor brevemente com os irmãos os versículos de 1 a 3 desse Salmo. Vamos ler o Salmo todo, mas nós vamos nos concentrar somente nos versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, o Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis o ridículo, o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião, viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai amado, obrigado por essa noite, pelo privilégio que temos de estarmos diante da palavra do Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor em sua graça maravilhosa nos ensina através das suas escrituras, e pedimos que mais uma vez, ó Deus, o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor, ó Pai, mude os nossos comportamentos, mude as nossas ações, mude os nossos pensamentos,
nos amolde segundo a Tua palavra, Deus. Que a começar em mim, Senhor, eu seja mais quebrantado pela realidade do Teu Evangelho, e nós possamos de fato ser uma igreja que reflete o Teu amor, ó Deus, o amor de nós, o amor que o Senhor teve por nós, que nós tenhamos também uns pelos outros. Assim eu peço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, gostaria de começar expondo aos irmãos esse salmo. Na realidade eu não quero expor o salmo todo, eu quero me concentrar no verso de número 1 a 3, como eu havia falado. Bom, e é uma exposição bem rápida acerca do que está aqui, tá? Não pretendo me demorar muito. Na realidade, esse Salmo 14 ele é classificado como um dos salmos de sabedoria. É um salmo de Davi, como o próprio título do salmo já nos mostra, e ele é o salmo análogo ao Salmo 53. Se os irmãos abrirem depois, mais para frente, nas suas casas, o salmo de número 53, vão ver que na realidade é o mesmo salmo, ou melhor, são bem semelhantes, tá? E esse salmo ele é dividido em 2 cantos, ou 2 estrofes, por assim dizer, né? A primeira estrofe, que é justamente o trecho que nós vamos nos concentrar, os versículos 1 a 3, fala sobre a depravação total do homem. E a segunda estrofe, nos versos 4 a 6, nos mostra a inutilidade da depravação, tá? E no final do verso 7 é um clamor. Basicamente é assim a divisão desse salmo, bem simples. Ele começa com a primeira estrofe, que é que nós vamos nos concentrar, o primeiro canto, por assim dizer, mostrando a totalidade da depravação do ser humano. E quando eu digo isso, nós vamos entender melhor à medida que eu expor o salmo, mas quando eu digo a totalidade da depravação do homem, eu quero dizer que todo ser humano, todos, sem exceção, estão distantes do Senhor. E é exatamente isso que esse salmo vai nos mostrar. Esse salmo ele é construído numa forma de canto chamada de cânone, que é aquela que há repetição de termos, né? Geralmente uma voz canta e outra repete atrás e assim vai. Mas existe um termo especial aqui que é repetido várias vezes, que é o termo não há. Esse termo ele aparece várias vezes e ele é específico dessa parte, dessa primeira estrofe, e ele deve causar em nós, ou causa no leitor, um contraste, e nós vamos observar isso à medida que nós estudarmos o Salmo. Observe então o verso 1, quando ele diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. O Salmo começa falando assim: diz o insensato, ou afirma aquele que é tolo, aquele que é inútil, aquele que é fútil, não há Deus. E aqui está o primeiro não há que aparece. E ele é bem claro, ele diz: não há Deus. Agora nós somos tentados a pensar, quando nós lemos isso, que Davi está falando de um ateu aberto, como os ateus que nós conhecemos hoje em dia. Não tem Deus, não tem nada depois da morte, não há força superior, não tem nada, apenas o aqui e o agora. Mas Davi na realidade não tinha isso em mente, até porque nos tempos antigos todos os povos tinham a noção de uma divindade. Então, quando Davi escreve que o insensato fala em seu coração, não há Deus, a mensagem que ele está querendo transmitir é que aquele que é insensato não calcula Deus para suas ações, ou não pensa que Deus irá prestar conta das ações que ele tem. Não pensa que Deus é soberano ou sábio o suficiente para lhe pedir aquilo que ele está fazendo, para lhe perguntar aquilo que ele faz. Para todos os aspectos práticos, na realidade, quando o salmista fala não há Deus, basicamente ele está querendo dizer que esses homens não consideram Deus e suas ações. Esses homens, eles não consideram o Senhor quando eles tomam uma decisão, ou quando no seu dia a dia vivem a sua rotina, ou quando praticam a injustiça. Basicamente eles pensam assim: Deus não vai me prestar contas disso, eu não precisarei prestar contas acerca de ninguém, acerca de nada do que eu estou fazendo para ninguém. Ou se eu precisar prestar contas, conseguirei me esquivar disso. Basicamente essa é a noção do que Davi queria passar nesse salmo.
O interessante é que, e aí eu já faço um pequeno parênteses aqui, muitas vezes nós somos assim, eu sou assim. Quantas das minhas ações eu simplesmente não tomo? Ou quais das minhas decisões eu não assumo sem considerar aquilo que o Senhor pensa acerca daquilo que eu estou fazendo? Davi vai falar que é uma pessoa que vive assim, que faz esse tipo de coisa, é um tolo, é um insensato. Mas observem e continuem a olhar o que o Salmo vai dizer. Ele diz: corrompem-se e praticam a abominação. O que ele diz é: estão corrompidos, realmente corrompem-se, se corromperam e praticam a abominação. Não significa que eles praticam o que é abominável para todos nós, como se fizessem o tempo todo só atrocidades. Não. Quando diz que praticam a abominação, ele está querendo dizer que as suas obras são abomináveis. Percebam, o que o salmista está dizendo não é que tudo o que eles fazem é abominável até para nós, tudo o que eles fazem é ruim de um ponto de vista comum ou normal. Não é isso que o salmista está dizendo. O que o salmista está dizendo é: todas as suas obras são abomináveis. É isso. Tudo aquilo que ele faz é abominável. Tudo aquilo que ele, por não considerar a Deus, essas ações que ele faz, desconsiderando ao Senhor, tornam-se abomináveis. É essa a lógica do pensamento do salmista. Não é que ele é capaz de fazer toda a maldade dele, mas por não considerar a Deus, tudo aquilo que ele faz, torna-se então abominável. E consequentemente, ele conclui dizendo: não há quem faça o bem. Percebe? Ele começa dizendo: não há Deus. É como se o próprio Senhor estivesse ouvindo da boca dos insensatos: não há Deus. E aí o salmista responde dizendo: não há quem faça o bem. Na realidade, esses que dizem que não há Deus, não são capazes de fazer o bem. Mas o salmista continua no verso 2. E ele diz: do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Se no primeiro verso nós observamos a humanidade, se o salmista quer nos mostrar os homens, ele nos dá o foco nos insensatos, por assim dizer, como um filme, né? Ele foca no insensato, e ele mostra que o insensato não diz que não há Deus. Agora ele volta o foco dele para Deus, e a imagem que ele quer apresentar é como se Deus estivesse debruçado, olhando para baixo, olhando para os homens, olhando para a humanidade. Mas ele não é um olhar de quem está simplesmente vagueando o olhar por aí. É um olhar atento do Senhor. É um olhar de quem busca, de quem analisa, de quem incansavelmente procura. E o salmista vai dizer que dos céus o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, literalmente para ver se há alguém que tem sucesso, para ver se alguém é bem sucedido. E o sinônimo de ser bem sucedido para o salmista é: se há alguém que busque a Deus. Dos céus, no verso 2, então, basicamente a imagem que o salmista mostra é que Deus dos céus está olhando para ver se tem alguém que tem sucesso em buscá-lo, para ver se há alguém que tem sucesso em alcançar o Senhor. E aí a resposta disso, a resposta da conclusão do próprio Deus, está no verso 3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. A conclusão do próprio Deus, na realidade, o salmista aqui interpreta como se fosse a conclusão do Senhor ao observar os filhos dos homens, é: todos eles se desviaram, todos eles caíram, todos se perderam e juntamente se corromperam. Literalmente, eles se tornaram igualmente corruptos. Quando ele fala que juntamente se corromperam, ele está falando assim: todos eles estão iguais, todos eles são iguais em sua corrupção. E aí ele repete mais uma vez o termozinho que
é a tônica dessas estrofes: não há quem faça o bem. De novo, não há quem tenha sucesso, não há quem faça algo bom, porque as suas obras se corromperam, como o salmista está dizendo. As suas obras, elas são abominação, porque não consideram a Deus. As suas obras não são boas, porque consideram como se não tivessem que dar contas ao Senhor. Não há quem busque a Deus. Essa é a conclusão. Não há quem faça o bem. E ele dá um peso muito grande. Não há nenhum sequer. Percebe que no começo, um insensato está dizendo no seu coração, não a Deus. E no final, Deus está dizendo para a humanidade, para todos, não há quem faça o bem. Enquanto o insensato diz, não terei que prestar contas, não preciso considerar ao Senhor, o Senhor de seu trono diz para a humanidade, todos vocês são iguais, e não há quem faça o bem. Essa é a conclusão. E a conclusão é tão forte que o salmista, ele coloca um peso nisso, como eu falei, e ele diz, não há nenhum sequer. É como se Deus estivesse cansado de procurar. A figura aqui é como se o Senhor estivesse exausto de ver, tivesse visto a todos, sem exceção, e ele diz, não tem nenhum. Não dá para salvar um nesse meio aí, porque todos eles se corromperam, se extraviaram, se desviaram e não consideram ao Senhor. Essa é a grande conclusão do Salmo. Esse é o grande peso que o salmista coloca diante de nós. E quando a gente fala que não há nenhum, é que de fato não temos nenhum mesmo, nem nós mesmos. Isso não é exclusividade do Salmo 14. Vira um pouquinho as suas páginas e observa o Salmo de número 51. Rapidinho a gente vai fazer um breve passeio pelas Escrituras. Salmo 51, verso 3 a 5. Olha o que Davi escreve sobre ele mesmo. Ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. A ti é o Senhor. E fiz o que é mal perante os teus olhos, os olhos do Senhor, de maneira que serás tido por justo, se no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Vai um pouquinho mais para frente, Isaías 64. Observa o que o profeta diz no verso 6 do capítulo 64. Isaías 64, 6, e ele está incluído nisso. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. O salmista está dizendo que não tem um, inclusive ele mesmo, que não se enquadre na categoria de imundo, de injusto, de iníquo. São esses os termos que ele usa. De alguém que até as coisas boas, ele vai dizer, as nossas justiças como um trapo de imundícia, até as nossas coisas boas são piores do que pano de chão. É literalmente isso que o profeta vai dizer. Na verdade é até um pouco pior do que isso. Isaías não é o único profeta que fala isso. Vira mais um pouquinho, vamos para Jeremias. O próximo profeta, o próximo livro, Jeremias 13, versículo 23. Jeremias 13, 23. E ele diz, pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Essa linguagem de Jeremias é algo muito forte, mas é algo fantástico. Basicamente Jeremias vai dizer o seguinte: o leopardo, ele consegue tirar as manchas do corpo? Ou você pode trocar a cor da sua pele? Não pode. No dia que isso acontecer, no dia em que o leopardo conseguir trocar as cores trocar as manchas do seu corpo,
e alguém trocar a cor da sua pele, então vocês também poderão fazer o bem. Ele vai falar assim: é impossível, é impossível, porque vocês têm a natureza do mal, são naturalmente maus. E o apóstolo Paulo em Romanos também nos ensina isso. Romanos 3, abram comigo rapidamente Romanos 3, no verso 9. Na realidade, o que o apóstolo faz aqui é justamente expor o texto, um dos textos que nós acabamos de ver. Romanos 3:9, Paulo diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. A grande argumentação de Paulo é que o judeu não poderia ser salvo simplesmente por ser judeu, e o grego muito menos. Na realidade, ele mostra a argumentação de que toda a humanidade está debaixo do pecado. Essa é a grande conclusão que ele mostra no verso 9. E ele mostra isso nas Escrituras, como nós acabamos de ler. Ele diz no verso 10: como está escrito, não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E ele acrescenta outro salmo: a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Na realidade, o verso 18 é a grande conclusão de todos esses textos que Paulo está apresentando. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor do Senhor diante dos olhos dos homens, de homem nenhum. Paulo mostra isso a nós. Na verdade, o salmista nos mostra isso, os profetas nos mostram isso, e nós aprendemos que a lei, ela veio justamente para nos provar isso, que nós não somos dignos diante do Senhor, não somos bons, e que na realidade nós somos considerados por Deus como inimigos. Nós somos considerados por Deus como aqueles que estão em guerra contra o Senhor. Abram comigo em 1 João, no capítulo 1, e nós vamos observar que João também conclui essa mesma, ele exalta, ele reafirma isso tudo que nós estamos falando. João 1, no verso 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. A conclusão de João é: se nós virarmos e falarmos assim, olha, eu sou bom o suficiente, não tenho pecado, João vai falar assim: nisso aí você já está pecando porque você é um mentiroso. E o pior, você é um mentiroso para si mesmo, você peca para você mesmo. O problema é que aquele que tem pecado, e nós observamos isso nos trechos atrás, ele é considerado como inimigo do Senhor. O apóstolo vai dizer que aquele que tropeça em um só ponto da lei se torna culpado dela inteira, da lei toda, e é digno de condenação ao Senhor. Agora, eu acredito que ficou bem nítido, bem claro, que toda a humanidade diante do Senhor, ela é considerada como inimigo. E o próprio Deus, ao observar a humanidade, percebe que não há ninguém que o busque, não há ninguém que o considere, não há ninguém que sequer seja capaz de colocá-lo no cálculo das suas ações. Estamos muito longe disso. Mas eu vim aqui essa noite para falar sobre amor. Não vim aqui para falar sobre a depravação total do homem. E aí vocês me perguntam assim: o que isso tem a ver com amor? O que isso tem a ver com o amor? Eu entendi que nós somos pecadores, eu entendi que a humanidade é ruim em si mesmo, eu entendi que ninguém busca o Senhor.
Mas abram comigo em João, 1 João. Essa carta é mesmo que os irmãos estão. Vira um pouquinho e vão no capítulo 4, no verso 10. E olha o que João escreve acerca do que é o amor. Diante de tudo isso que eu acabei de expor aos irmãos, observem o que João vai falar. Ele diz no verso 10 de 1 João capítulo 4: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus queridos, eu não poderia falar de 1 João 4,10 se eu não explicasse o peso que esse verso tem. Aliás, os irmãos não conseguiriam entender o peso que esse verso tem se nós não entendêssemos primeiro o tamanho da ofensa que nós tínhamos diante do Senhor. Era necessário que, antes de eu discorrer acerca do que é o amor, ou a definição que João traz para nós de amor, era necessário que eu discorresse primeiro do tamanho da ofensa que nós tínhamos diante do Senhor. Sem isso, não é possível compreender o que de fato significa o amor. Sem essa consciência, nós não seremos capazes de entender o que é o verdadeiro amor. E eu quero que os irmãos olhem comigo rapidamente esse versículo 10 de 1 João. Ele começa dizendo: nisso consiste o amor. Basicamente ele quer dizer, a definição de amor é, e aí ele começa a expor o que é. Ele começa a discorrer sobre isso. A definição de amor é, não que nós tenhamos amado a Deus. E isso nós já vimos. Isso nós já observamos nos Salmos, nos profetas, nos apóstolos. Se nós olharmos para trás ainda, nós vamos ver isso em Levítico. Em toda a lei e na realidade nós vamos observar que nós não somos capazes de amar ao Senhor. Como nós observamos, nós não consideramos a Deus, nós nem sequer consideramos ao Senhor. E João vai dizer, não é que nós consideramos ou amamos a Deus, e de fato nós não amamos a Deus. Ele vai dizer que antes, Ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que João quer dizer então é que, se nós éramos considerados inimigos do Senhor, estávamos distantes, e nem buscávamos ao Senhor, nem o considerávamos, Deus em sua graça nos amou, e enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Observem que amar nesse texto implica em muito mais do que um mero sentimento, como nós olhamos atrás, como nós comumente somos levados a crer. Implica na realidade muito mais do que um benefício próprio, porque a pessoa que ama aqui é o próprio Deus. Deus ama, e Ele não tem benefício nenhum em amar, como nós comumente somos levados a pensar na nossa sociedade. Na realidade, o amor que Ele tem por nós redundou em uma ação, em um ato sacrificial. Ele enviou o seu Filho, o que Ele tinha de mais precioso, como propiciação, ou seja, como um instrumento para apaziguar a sua própria ira. Ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para pagar a justa pena dos nossos erros. Agora, reflita sobre isso um minuto. Para pensar na realidade e no peso que essas coisas têm. Deixa eu perguntar, com certeza a maioria dos irmãos já foi ofendido, se não a totalidade, ou muito chateado por uma pessoa. Com certeza vocês já saíram de algum reunião de família, ou de algum encontro, ou de problemas de trabalho, enfim, algum ambiente, os irmãos já foram imensamente prejudicados, imensamente ofendidos por uma certa pessoa. E qual é a nossa reação imediata quando esse tipo de coisa acontece? Imagina que nessa ilustração que nós estamos pensando, você de fato tivesse razão, e a ofensa que você recebeu
é uma ofensa injusta. Ou seja, seria justo da sua parte se a outra pessoa fosse punida por isso. Seria justo da sua parte se a outra pessoa fosse afastada ou pagasse pela ofensa que ela cometeu diante de você. O que você iria fazer? Qual seria a sua atitude? Olha, eu conhecendo o meu coração, de certo, a minha atitude seria clamar por justiça. Seria clamar para que aquela pessoa fosse de fato prejudicada por aquilo que ela me fez. Mas o que Deus faz diante disso é justamente o oposto. Na realidade, é exatamente essa situação que nós estamos diante do Senhor, que toda a humanidade está diante do Senhor. Nós ofendemos ao Senhor. Nós não consideramos o nosso próprio Criador nas nossas ações cotidianas. E aí, Ele justamente poderia nos punir por isso. Seria bom, seria justo se isso acontecesse. Mas Ele se prejudica a si mesmo, por assim dizer, ao sacrificar o seu Filho em nosso favor. João vai dizer que isso é amor. Essa decisão, esse pacto é amor. E esse termo que João usa aqui, no Antigo Testamento, é uma outra palavrinha que o teólogo Paul Miller define da seguinte maneira. É uma palavrinha que hesed, é a palavra original no hebraico. O Novo Testamento aqui é em grego, mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento e para a referência que esse tipo de amor apresenta, nós sempre vamos encontrar a palavra hesed. Paul Miller, ele vai dizer que hesed, algumas vezes é traduzido como amor constante. Na realidade, ele combina o compromisso com o sacrifício. Hesed é amor unidirecional, amor sem estratégia de fuga. Quando ama com amor hesed, você se prende ao objeto de seu amor, não importa como ele responda. Ele tem uma discussão, se tem uma discussão com seu cônjuge, em que você é ofendido ou não foi ouvido, você se recusa a retalhar por meio do silêncio ou para a retenção de seu afeto. Sua resposta a outra pessoa é inteiramente independente de como aquela pessoa o tratou. Hesed é um amor obstinado. Obstinado no sentido de que é um amor pactual. É um amor consciente. É um pacto de responder com benevolência, ainda que eu seja instigado a maltratar aquela outra pessoa. Independente do quanto ela me afete, a resposta sempre será benevolente. Exatamente esse tipo de amor que Deus teve conosco. Nós estávamos longe, éramos seus inimigos, e Ele ainda assim enviou o seu Filho para morrer por nós. Nosso amor não era recíproco, nós não buscávamos ao Senhor, mas Ele enviou o que era mais precioso naquela cruz, para que nós hoje pudéssemos amá-lo também. Isso é o amor. O amor, ele é a decisão consciente de Deus, do próprio Deus, de sacrificar-se em favor daqueles que não merecem. Isso é a definição de amor, segundo João. A decisão consciente de Deus de sacrificar-se em prol daqueles que não merecem. E Ele fez isso quando nós éramos seus inimigos. Ele fez isso quando nós estávamos distantes. Ele fez isso quando a nossa resposta para Ele era uma resposta de provocação, era uma resposta de inimizade, era uma resposta de guerra. Ele ainda assim sacrificou-se para fazer a paz. Isso é o amor. Isso está longe, diametralmente longe daquilo que o mundo expõe diante de nós como amor. Na realidade, eu quero fazer um parênteses aqui, e não é específico, não está relacionado com esse conceito do que o texto diz em específico, mas é algo extremamente interessante que dialoga muito com a realidade que nós vivemos. C.S. Lewis, ele tem um conceito no seu livro
que é o conceito de alvo e entrega. E nós, se eu fosse exemplificar isso, basicamente alvo é aquilo, tudo, Deus em sua graça, Ele nos deu necessidades. E muitas dessas necessidades nos trazem de volta prazeres. Tá? C.S. Lewis vai dizer que o conceito de alvo e entrega, então, na realidade é assim. Quando nós, nas nossas relações humanas, estamos desenvolvendo os nossos afetos, né? O Senhor exige de nós um alvo. Nós devemos buscar alguma coisa nisso. Nós devemos desempenhar um papel e uma função nisso. E o Senhor, por sua graça, nos entrega algo completamente diferente. Deixa eu dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Quando nós nos assentamos à mesa para nos alimentar, o alvo em si da alimentação, propriamente dito, é fortalecer os nossos corpos para que nós tenhamos energia. Se nós não comemos, nós não vamos ter energia. Esse é o alvo, é o que nós devemos fazer. Mas se os irmãos pararem para pensar, a alimentação em si é algo muito mais profundo do que isso. É na hora da comida que a gente conversa, é na hora da comida que a gente tem um momento de comunhão, é na hora da comida que nós podemos desfrutar de um sabor delicioso do alimento. Nós não precisávamos de nada disso. O alvo é que nós nos alimentemos, que nós tenhamos forças. Mas a entrega da parte do Senhor é que nós apreciemos aquilo, que nós tenhamos comunhão, que nós possamos nos deliciar com essas coisas. O alvo é aquilo que nós devemos buscar, e a entrega é aquilo que o Senhor nos dá. Nos dias de hoje, quando nós falamos sobre o amor, essas duas coisas foram completamente deturpadas. O alvo do amor nunca foi a felicidade, como as pessoas comumente acham. Você deve amar para ser feliz. Mentira. Mentira. O alvo do amor nunca foi a felicidade. O alvo do amor foi o autossacrifício. Deus exige de nós que o amor, o nosso amor, como o dele, seja autossacrificial. E o Senhor, em sua graça, nos entregará a felicidade. Nós não buscamos a felicidade no amor, meus irmãos. Não devemos fazer isso. Nós devemos buscar o autossacrifício, como Deus fez conosco. E então deixamos que o Senhor nos entregue, através de sua graça, a felicidade das coisas. Ainda que Ele não faça, ainda que Ele não nos entregue felicidade, isso não muda o nosso alvo, que deve ser o autossacrifício. Percebam então, que quando nós olhamos o texto de 1 João, e eu encerro o parênteses aqui, nós descobrimos que o amor, ele é uma decisão consciente da parte do Senhor, de sacrificar-se em favor daqueles que não mereciam. Nós não merecíamos, mas Cristo morreu na cruz por nós. Deus entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso. E João não é o único que afirma isso. Se os irmãos voltarem um pouquinho às páginas da sua Bíblia, Romanos, capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, Paulo vai dizer, nos versos 6 a 8, Romanos 5, de 6 a 8, Paulo diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Observe que o conceito de amor para João é o mesmo conceito de amor para Paulo. O amor cristão é aquele em que o Senhor sacrifica-se pelos seus inimigos, pelos ímpios, sacrifica por aqueles que não eram dignos. E Paulo diz, pode ser que por algum justo alguém resolva morrer, alguém que é bom talvez, ainda talvez se dê bem, mas Paulo vai dizer, ninguém é justo, e Cristo morreu pelos ímpios. Vai um pouquinho para frente no capítulo 13, e aí nós começamos a entender um pouquinho melhor acerca do que a Bíblia nos mostra. No verso 10, nós entendemos por que Paulo escreve que o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o amor, ele é o cumprimento da lei.
Ou seja, toda a lei, todos os profetas, tudo aquilo que nós temos diante de nós aqui, ele é resumido e cumprido em sua essência, em seu auge, através do amor, através do alto sacrifício, por aquele que não merece. Colossenses 3, um pouquinho mais para frente. Colossenses 3, nos versos 11 a 14. O apóstolo Paulo diz que ele vem argumentando acerca de que todos nós fomos feitos um em Cristo Jesus. E aí ele diz, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, Cristo é tudo em todos. E olha que interessante, ele diz no verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Nós observamos acerca da fé na semana passada, e nós entendemos que a fé é viver hoje como se estivéssemos na eternidade. O argumento de Paulo é mais ou menos esse aqui em Colossenses, é essa a ideia. Mas olha que interessante quando ele explora isso um pouco mais a fundo. Ele vai dizer que revestir-se como eleito do Senhor é termos ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Percebe? Paulo está querendo dizer o seguinte em Colossenses 13: vocês já entenderam qual é o padrão, o que é que Deus coloca para vocês como amor, já entenderam essa definição, e já entenderam qual é o padrão exigido pelo Senhor. Agora compiem isso entre vocês, revistam-se disso entre vocês, revistam-se dos eleitos do Senhor, ou seja, daquilo que nós seremos na eternidade, mas já revistam-se disso agora, entre vocês, perdoando-vos uns aos outros, agindo com mansidão, agindo com humildade. E se alguém tem alguma queixa, perdoe, como o Senhor perdoou a vocês. Ou seja, basicamente o que ele está dizendo é: mesmo que você esteja certo, ainda assim, não faça caso disso, porque o Senhor estava certo, e Ele mandou o seu Filho por vocês. 1 Pedro também mostra algo semelhante para nós. Vai um pouquinho mais para frente, e observe em 1 Pedro 4, verso 8, como Pedro também coloca o amor em altíssimo nível, e ele diz: acima de tudo porém, 1 Pedro 4,8, acima de tudo porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Observa, Pedro vai dizer, e ele cita aqui um trecho de Provérbios, ele vai dizer que o amor, ele deve estar acima de tudo. O amor intenso, uns para com os outros, deve ser a regra que baliza todas as outras coisas. É exatamente isso que Pedro está dizendo aqui. E ele vai dizer que isso acontece, isso deve acontecer, porque o amor, ele é capaz de perdoar a multidões de pecados. Ora, quando nós entendemos o amor como nos foi apresentado por João, nós entendemos porque o amor é capaz de perdoar uma multidão de pecados. Quando nós entendemos que o amor é o sacrifício pelo outro, nós entendemos porque o amor é capaz de perdoar uma multidão de pecados. E para fechar, abram comigo em João, o Evangelho de João, no capítulo 13, e nós vamos ver que o próprio Cristo nos mostra isso. João 13, 34 e 35. Nós observamos que o próprio Mestre, falando acerca das coisas finais, da glorificação, da sua própria glorificação, da sua morte, da sua ressurreição e da chegada do reino,
Ele diz no verso 34: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. E nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos, se conheceres as doutrinas da graça. Não. Se conhecerem, se lerem a Bíblia toda de cabo a rabo. Não. Nisso conhecerão que sereis meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O próprio mestre vai dizer que a marca distintiva do cristão é o amor. Não é o conhecimento, não é o quanto nós somos capazes de absorver aquilo que nos é ministrado, não é se nós já lemos a Bíblia 10 milhões de vezes, mas sim é o amor de uns pelos outros. Percebe que o amor é colocado em altíssimo nível, até pelo próprio Mestre, até pelo próprio Cristo. E ele mostra que essa é uma marca distintiva daquele que é o seu discípulo, que foi comprado, que é novo, que é nova criatura. Agora, muito cuidado, muita atenção nisso. Os filósofos do passado dizem que não há o superior sem haver o inferior. Como assim? É como um prédio, você não consegue construir o segundo andar se você não construir o primeiro andar. Você precisa construir primeiro o primeiro andar, colocar ele lá, para depois construir em cima disso o segundo andar. O amor, ele é superior a todas essas coisas, ao conhecimento, superior à fé, superior à esperança. Ele é superior a tudo isso. É superior à lei, é superior aos profetas inclusive. Mas observem que ele não é superior no sentido de que as outras coisas são piores. Ele é superior no sentido de que ele está no andar de cima. Para que nós tenhamos o amor correto é necessário todas essas coisas. É necessário uma fé, um conhecimento. Se nós não entendermos que Deus morreu por nós sendo nosso inimigo, sendo nós inimigos dele, nós não entenderemos o correto amor. É necessário esse conhecimento, mas nós não podemos ficar só no nível de baixo. Entendem? O amor, ele é superior a tudo isso, é fato. O amor, ele é superior a todas essas coisas. Ele está no andar de cima de todas essas coisas. Mas se nós não conhecemos essas coisas, nós não somos capazes de construir um amor correto, um amor verdadeiro. Por esse motivo também, nós não podemos só ficar no andar de baixo. Deixa eu explicar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais palpável isso que eu estou querendo dizer. Muitas vezes, isso é muito comum nas nossas igrejas hoje em dia. Nós tendemos a dois erros crassos. O primeiro erro é justamente aquilo que eu falei no começo: aceitarmos tudo em nome do amor. Por não termos o conhecimento do que é o verdadeiro amor, nós fazemos do amor o egoísmo. Então, um conhecimento correto é necessário. Agora, existe um outro aspecto, um outro problema nos nossos dias, especialmente no nosso meio. É quando nós conhecemos demais e esquecemos que temos que ir para o segundo andar, e queremos ficar só no conhecimento, só nos estudos, sem ter alteração prática na nossa vida por isso. Todo conhecimento, todo estudo, toda fé, toda esperança, toda a lei e os profetas estão no andar inferior. E é importante que você tenha uma boa base para construir em cima disso. Mas você não pode ficar só no primeiro andar. Cristo nos exige que a gente caminhe para um andar superior, que nós estejamos no segundo andar, no amor. Por isso Paulo escreve 1 Coríntios 13, um dos capítulos mais belos de toda a Sagrada Escritura, e eu quero ler com os irmãos rapidamente. Já estamos caminhando para o final, mas é exatamente por esse motivo que Paulo escreve 1 Coríntios 13,
E agora nós podemos entender um pouco melhor o porquê essas coisas. Porque ele nos mostra que os dons, os talentos da igreja, o conhecimento que a igreja de Corinto tinha era importante. Mas Paulo diz: passo a mostrar-lhes ainda um caminho sobremodo excelente. Eu quero mostrar alguma coisa ainda superior a tudo isso. Essas coisas, elas são importantes, são necessárias, mas elas estão no andar de baixo. Tem agora algo superior, algo que está no andar de cima, que deve ser, que é muito melhor. E ele vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Paulo está dizendo que tudo isso, só o primeiro andar, sem construir o andar de cima, sem construir o amor, não vale nada. E se eu não tiver tudo isso correto, eu também não consigo construir um amor correto. E ele vai dizer: ainda que eu distribua todos os meus bens. Pô, mas isso aqui já não é amor? Distribuir todos os seus bens? Não, não é amor. Isso não é amor. Porque é possível fazer isso sem amor. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, ele é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Nós acabamos de ver isso. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Verso 12, vou pular o verso 11. Verso 12: porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior é o amor. Por que Paulo fala que o maior desses três é o amor? Porque fé e esperança, se não resultarem em amor, de nada vale. Ele acabou de dizer isso antes. Meus queridos, nós estudamos nos últimos 2 domingos acerca da eternidade, do mundo que nos espera, e que ansiosamente nós devemos ter os nossos olhos voltados para lá. Nós estudamos no domingo passado que nós devemos viver no mundo presente, como se já habitássemos a Jerusalém celestial, e entendemos que isso é fé. Mas deixa eu te explicar um negócio superior a tudo isso. Se nós vivermos assim, e não tivermos amor, de nada adianta. Se nós não compreendermos que tudo isso foi feito porque Deus, em sua graça, morreu por aqueles que não eram dignos, isso de nada nos adianta. E mais, se nós não imitarmos ao Senhor e não nos sacrificarmos uns pelos outros, nós somos hipócritas, de nada nos adianta. Paulo vai dizer que o amor é superior também, porque tendo profecias, isso irá passar. Tendo línguas, isso vai acabar. O conhecimento um dia vai chegar no fim. A fé e a esperança também irão acabar um dia. Quando nós alcançarmos a eternidade, nós não precisaremos esperar mais. Quando nós habitarmos a Jerusalém celestial, nós não precisaremos trazer para o tempo presente aquilo que nós somos na eternidade. Não precisaremos de nada disso. Mas o amor continuará a habitar a Jerusalém celestial. E continuará a ser a regra que rege os relacionamentos dos seus cidadãos. Por isso ele é superior. Porque aquilo que é imperfeito, a nossa fé, a nossa esperança, que nós vemos de longe, que nós só temos um vislumbre, isso vai acabar. Aquilo que é passageiro acabará. Mas o nosso amor, que aqui é imperfeito, lá será aperfeiçoado. Percebam,
Conseguem entender a diferença entre essas duas realidades? A nossa fé e a nossa esperança aqui nos são muito importantes, mas elas são passageiras. Isso vai acabar um dia em que alcançarmos a plenitude dos tempos, a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. E é exatamente isso que ele diz no verso 12. Agora nós vemos como um espelho, mas um dia nós veremos face a face. O espelho é o bronze polido naquela época, mas um dia nós veremos face a face. Agora a gente conhece em parte, mas então nós conheceremos como também eu sou conhecido. A nossa esperança e a nossa fé um dia vão acabar, porque elas são passageiras. Mas o amor, que hoje é imperfeito, será aperfeiçoado e será eterno. Acho que assim fica um pouco mais fácil, quando a gente tem isso em mente, de entender, por exemplo, por que o apóstolo Paulo fala em Efésios 5 que o homem deve amar a sua esposa a ponto de se sacrificar por ela, como Cristo amou a igreja e sacrificou-se pela igreja. C.S. Lewis, escrevendo sobre esse texto, ele diz assim: o marido é o cabeça da esposa, em Efésios 5, tá? O marido é o cabeça da esposa quando ele é para ela o que Cristo é para a igreja. Ele deve amá-la como Cristo amou a igreja, e o texto prossegue, e entregou-se por ela. Essa liderança então é mais completamente incorporada, não no marido que todos nós desejamos ser como um ideal, mas naquele cujo casamento é mais semelhante a uma crucificação, cuja esposa recebe mais e dá menos, e de forma nenhuma é merecedora dele, e é por sua mera natureza menos digna de amor, pois a igreja não tem qualquer beleza a não ser aquela que o noivo lhe dá, e ele não a encontra bela, mas a faz ficar assim. A confirmação dessa terrível coração deverá ser aparente, não nas alegrias do casamento de algum homem, mas nas suas tristezas, na doença e no sofrimento de uma boa esposa, ou nas falhas de uma esposa ruim, em seu cuidado que nunca se desgasta, ou o seu perdão inesgotável, perdão e não concordância. Assim como Cristo vê na igreja falível, orgulhosa, fanática ou morna na terra, aquela noiva que um dia não terá nenhuma mancha ou ruga, e que trabalha para produzir essa última situação, de modo que seu marido, cuja liderança é semelhante de Cristo, e ele não pode fazer diferente. Percebam que um marido que entende corretamente o amor de Cristo deve exercer isso dentro do seu lar, e nós devemos fazer isso entre os irmãos também. Já quero encerrar partindo para as aplicações. E a primeira aplicação é que nós aprendemos que o distintivo do cristão, nós olhamos o real distintivo, o que nos diferencia do mundo, que Cristo determinou que nos diferencia do mundo, como seus discípulos, é o amor autossacrificial. Aquele que nós não ganhamos nada com isso, mas se nós só tivermos a perder, ainda assim nós vamos nos manter firmes nessa direção. Por isso, ele é o cumprimento de toda a lei. E eu volto a 1 João 4. E eu gostaria de ler com os irmãos a continuação do texto. Nós lemos o versículo 10, a definição de amor. Mas eu quero fazer a primeira aplicação, lendo a continuação do texto de 1 João 10. Observe o verso 11 que João fala: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E João continua o seu argumento dizendo, concluindo, se alguém disser, verso 20, se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão,
é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. E essa é a primeira aplicação. Se nós de fato queremos amar mais ao Senhor, amemos mais e primeiramente os nossos irmãos. Nos sacrifiquemos mais, primeiramente pelos nossos irmãos. Quantas vezes a gente não deixa de fazer uma visita, não deixa de se desdobrar um pouquinho mais, não deixa de fazer atitudes práticas para com o nosso irmão, porque nós queremos colocar a nós mesmos no conforto, colocar a nós mesmos numa situação menos sacrificial, ou fazemos isso só porque tem que fazer. Meus queridos, nos sacrifiquemos mais uns pelos outros. É assim que começa. João vai dizer que se você não faz isso nem pelo seu irmão que você está vendo, como é que você pode dizer que você vai amar a Deus a quem você não vê? É muito fácil dizer que ama a Deus. Ama o seu irmão primeiro. E aí nós estaremos provando que de fato nós amamos a Deus. E aí de fato nós estaremos cumprindo toda a lei e os profetas. Outra aplicação que eu gostaria de fazer, ainda em 1 João também, um pouquinho mais para trás, no capítulo 3, no verso 14, João diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então, amamos os irmãos e por isso nós somos nova criatura, beleza. Aquele que não ama permanece na morte. Tá, até aí tudo bem. Mas e aí? Se somos regenerados, e aí? E aí que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna, não tem a vida eterna permanente em si. E ele vai dizer que nisso conhecemos amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Basicamente o que João está dizendo até aqui é o seguinte: olha, nós dizemos que nós já somos salvos. Ok? Vamos acreditar nisso, vamos partir dessa premissa, nós somos salvos. E por isso nós amamos ao Senhor. Nós já entendemos e por isso nós amamos a Deus. Então a primeira coisa, vocês não podem se odiar. João vai dizer, se você odeia o seu irmão, você na realidade é um assassino. E um assassino não tem a vida eterna. Então a primeira coisa é que nós não nutramos o ódio uns pelos outros, mas o amor. E aí João continua dizendo, e se nós precisamos nutrir o amor, então nós devemos sacrificar pelos nossos irmãos, como Cristo sacrificou por nós. Até aí todo mundo entendeu. E essa é a pregação dessa noite. E aí João aplica isso de uma maneira bem clara, no verso 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir o seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Sendo bem prático, os que têm de sobrando, ajudem aqueles que têm necessidade. Infelizmente nos nossos dias é muito comum a gente ver gente que é preguiçoso na realidade. E nós devemos ser muito sábios quando formos fazer isso. Mas na nossa igreja mesmo, nós sabemos que tem gente que tem menos condições e outros que têm mais condições. De maneira justa, então, exerçamos o amor uns pelos outros. E aqueles que têm de sobra, auxiliem aqueles que têm menos. Isso para tudo, não estou falando só financeiramente. Aqueles que têm mais conhecimento, ajudem aqueles que têm menos conhecimento. Aqueles que têm mais recursos, como eu falei, ajudem aqueles que têm menos recursos. Nós devemos doar aquilo que nós temos em prol da edificação dos nossos irmãos. Isso exige de nosso sacrifício. Exatamente essa a questão. E a última aplicação que eu faço é uma aplicação que o próprio C.S. Lewis nos explica, coloca no seu livro. Livro muito bom, o título eu recomendo a leitura depois a quem quiser, chama-se Os Quatro Amores. É um pouco denso, mas vale a pena a leitura. Ele diz que esse amor que nós temos, como nós observamos, ele não é nosso.
Ele é o amor do próprio Deus. Deus nos deu isso. Isso é graça do próprio Senhor. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia nos ensina. E C.S. Lewis, quando ele diz isso, ele coloca nos seguintes termos. Eu gostaria de apenas ler o que ele coloca, a maneira como ele classifica isso. Ele fala assim: olha, Deus capacita o ser humano a ter um amor em relação ao próprio Deus. Existe, claro, uma percepção de que ninguém pode dar a Deus alguma coisa que Ele já não possua. E se já é dele, o que então você poderia ter dado a Ele? Aquilo que é dele por direito e não existiria por um momento se deixasse de ser seu, ainda assim, Ele fez que fosse nosso, de maneira em que podemos oferecê-lo livremente de volta a Ele. E aí ele continua dizendo: em meu amor pela esposa ou pelo amigo, o único elemento eterno é a presença transformadora do amor de Deus. No céu, eu desconfio, um amor que nunca tem incorporado o amor de Deus, ou seja, todos esses amores fúteis que nós vemos por aí pelo mundo, seria igualmente relevante, pois a natureza terminou. Tudo que não é eterno está eternamente ultrapassado. Nos criaste para ti, disse Santo Agostinho, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. O sonho de encontrar nosso destino, aquilo que fomos feitos, num céu que o amor puramente humano não pode estar correto, a não ser que toda a nossa fé esteja errada. Basicamente o que ele está dizendo é: todo amor que é só humano, todo humano, não tem por que entrar no céu. Somente sendo de alguma forma como Ele, como Deus, apenas sendo uma manifestação de sua beleza, de sua misericórdia, de sua sabedoria ou de sua bondade, terá qualquer pessoa amada neste mundo despertado o nosso amor. Não é o caso de termos amado as pessoas demais, mas de não entender perfeitamente o que estávamos amando. Também não é o caso de deixar aquilo que nos é tão familiar para estar com um estranho. Basicamente o que ele está dizendo é: nós não vamos deixar esse mundo tão familiar para entrar no mundo completamente estranho. Ao contrário, nós vamos de fato partir para alguma coisa que é propriamente nossa. Quando virmos a face de Deus, saberemos que sempre o conhecemos. Nós cristãos, que entendemos o amor de Deus, de fato vamos nos deparar com algo muito mais familiar do que já tivemos. Tudo de verdadeiro amor nessas experiências era, mesmo no mundo, muito mais dele do que nosso. E era nosso somente por ser dele. No céu não haverá angústia, nem dever de abrir mão dos nossos amados deste mundo. Primeiro porque já o fizemos, dos retratos para o original, dos riachos para a fonte, das criaturas que Ele tornou amáveis, ao próprio amor de Deus. Mas em segundo lugar, porque iremos achá-los todos nele. Ao amá-lo mais do que a eles, nós os amaremos mais do que o fazemos agora. Traduzindo, quando nós amamos mais ao Senhor, nós somos capazes de amar mais os nossos irmãos aqui. E na eternidade, quando nós estivermos com o Senhor, nós o amaremos ainda mais. E isso permitirá com que nós amemos uns aos outros mais ainda. Vamos orar? Senhor Deus e Pai maravilhoso, essas verdades tão nítidas e há muito tempo esquecidas, ó Pai, devem nos confrontar, devem nos admoestar, devem, ó Deus, transformar os nossos corações, que nós possamos, ó Deus, esquecer as realidades desses amores fúteis que o mundo prega, isso que chamas de amor, mas que na realidade é egoísmo, ó Pai. E que nós possamos olhar para Cristo e o que Ele fez na cruz por nós, e entender que o alto sacrifício, o sacrifício do Mestre, em prol daqueles que não mereciam, ó Pai, que isso de fato é o amor, essa decisão de sacrificar-se em prol daqueles que eram considerados inimigos, daqueles que nem sequer consideravam ao Senhor, essa decisão de sacrificar-se, ó Pai, daqueles que não buscavam a Ti, essa decisão, ó Deus,
de pregar numa cruz, de maneira horrível, aquilo que é mais precioso, o motivo pelo qual o mundo foi fundado. Isso é o amor a Deus. Que nós, na Igreja Batista Saron, possamos agir como o Senhor agiu para conosco. Possamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Possamos, ó Deus, sacrificar-nos uns pelos outros como o Senhor morreu naquela cruz por nós. Aqueles que têm mais, ó Deus, que possam doar àqueles que têm menos. Aqueles que têm mais conhecimento, que possam compartilhar com aqueles que têm menos. Aqueles que têm mais posses, possam compartilhar com aqueles que têm menos posses. Que nosso amor não seja de palavras, de ideias, de coisas abstratas, mas seja, ó Pai, de ação e de fato. Que nós, ó Deus, possamos viver diariamente, refletindo aquilo que o Senhor fez por nós, conscientes de que não somos merecedores. Não nos permita, ó Pai, ficar apenas no andar de baixo, só no conhecimento, que nos torna ainda mais condenáveis. Mas permita-nos, ó Deus, edificar um andar superior, edificar um amor acima dessas coisas, e buscar, ó Deus, buscar a plena realização, o pleno cumprimento da lei, ao amarmos uns aos outros. E nós sabemos que isso não é mérito nosso. Essa tarefa é árdua, é difícil, e não pode ser cumprida por nós se o Senhor não nos ajudar. Por isso nós pedimos a Tua ajuda, pedimos mais amor da Tua parte, mais misericórdia. Não que isso seja possível, Deus, mas nós suplicamos que o Senhor seja ainda mais misericordioso e nos encha de amor uns para com os outros. Que o mundo de fato conheça os membros da Igreja Batista Saron como Teus discípulos, pela marca distintiva do amor. Assim nós oramos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Tem alguém que nos visita